Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, meu agradecimento ao Conselho da Igreja, ao Reverendo Milton, pastor dessa igreja. Agradecimento pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês no dia de hoje. A nossa oração é que Deus encaminhe a vida de vocês, a nossa, que a vontade dele seja feita. Nosso alvo é glorificar a Deus e viver para a sua vontade, onde quer e como quer que Deus nos conduza. Hoje à noite eu gostaria de desafiá-los a refletir no que a Escritura nos ensina, de que é possível uma vida de vitória sobre o pecado. Eu tenho a impressão, nas minhas andanças e contato com igrejas e irmãos, que às vezes nós colocamos o padrão da vida cristã muito abaixo daquilo que Deus nos oferece na Escritura. A gente fica acostumado a ouvir às vezes orações do tipo assim: ó Deus, eu passei o dia pecando hoje, pequei por pensamento, por palavras e por obras, o Senhor por favor me perdoe. Eu fico pensando se uma pessoa dessa é crente, porque há uma diferença entre perfeccionismo, que é uma teoria herética que diz que nós podemos aqui nesse mundo viver sem pecado. Ela é ensinada por alguns ramos do metodismo e do pentecostalismo. E há o outro extremo que diz que é normal, porque somos pecadores, vivermos pecando por pensamento, palavras e obras o tempo todo. Eu creio que tanto um quanto o outro estão errados. A Bíblia nos fala de uma vida de vitória sobre o pecado, em que isso não se constitui em perfeccionismo. E eu penso que essa é uma doutrina que precisa ser bem resgatada e trabalhada, porque com certeza na raiz de todos os problemas pessoais, conjugais, familiares e da igreja está a falta de mortificação do pecado em nossa vida. É lá que está a raiz. Vidas não santificadas, pessoas que não aprenderam a vencer o pecado, e elas então agem às vezes carnalmente, guiadas pela corrupção da sua natureza, e o resultado é complicação pessoal, nos relacionamentos e na igreja como um todo. Então a gente tem que ir na fonte, não adianta passar paliativo, a gente tem que ir na fonte, saber qual é a causa dos nossos problemas, da confusão, das divisões, dos descontentamentos, murmurações, relacionamentos rompidos, e lá traz como causa de tudo, nós vamos encontrar exatamente isso aí. Em algum lugar, em algum momento, alguém deixou de mortificar o pecado, alguém deixou de controlar a sua natureza pecaminosa, alguém deixou de viver de maneira santa e agradável a Deus. Então eu queria desafiá-los hoje a olhar a Escritura e comigo entender o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no capítulo 6 da carta aos Romanos. Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E nos usa para abençoar esta igreja, essa cidade, esse estado, esse país, aonde o Senhor nos der a graça de alcançar. Em nome de Jesus. Amém.